Boa noite, irmãos. Nós vamos ler hoje o texto que está no livro de 1 Crônicas. Abra sua Bíblia, lá no Velho Testamento, no primeiro livro de Crônicas. Nós leremos a partir do versículo 10. Crônicas, a partir do capítulo 29. Silêncio. A partir do versículo 10. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 10. Enquanto os irmãos vão achando, deixa eu fazer uma pergunta para todos vocês. Quantos aqui acham que a tecnologia pode ser uma bênção? Levante sua mão. Quantos aqui acham? Quem acha que a tecnologia não é uma bênção, abaixe sua mão e vou confiscar o seu celular ao final. De fato, a tecnologia nos ajuda muito hoje em dia. Facilita a nossa vida em diversos aspectos. Na hora de se comunicar, na hora de preparar a nossa comida, hoje em dia tem micro-ondas, ajuda bastante. Na hora de se locomover, enfim, são diversos os benefícios da tecnologia. Mas a tecnologia às vezes nos prega algumas peças. Às vezes eu tenho a percepção, e os irmãos, alguns talvez compartilhem disso, que quanto mais fácil a vida por meio da tecnologia, parece que menos tempo a gente tem para pensar em outras coisas. Parece que a nossa mente está o tempo todo trabalhando sem parar, ou recebendo uma mensagem, ou querendo ver um vídeo para aprender alguma coisa, ou alguém mandou, enfim, a gente está sempre, principalmente no celular, a gente passa bastante tempo conectado e acaba deixando de lado outras coisas. Parece que, apesar de ganhar tempo com a tecnologia, a gente acaba perdendo tempo para ficar de cabeça vazia, para refletir sobre as coisas da vida, para pensar coisas que são mais importantes do que a tecnologia por si mesma. Mas eu não estou aqui para falar de tecnologia. Estou aqui para a gente pensar um pouquinho como a gente pode resgatar essa questão de pensar sobre as coisas que a gente normalmente não pensa. Então, vou propor para os irmãos um exercício. Eu já peço perdão, os irmãos sabem que eu sou professor e professor, exercício, mas fiquem tranquilos, eu não vou pedir nenhuma prova no final, tá bom? Eu espero. A gente vai fazer um exercício de concentração, tá bom? Não tem nada místico no que a gente vai fazer. É porque provavelmente você não faz isso no seu dia a dia. Então a gente vai fazer aqui agora. Então eu vou fazer algumas perguntas e os irmãos vão imaginar. É só isso, é fácil, tá bom? Então vai imaginar as coisas que eu vou estar falando para vocês, tá bom? Então feche seus olhos para você se concentrar um pouco melhor. E pense em algumas coisas. Pense na sua vida como um todo. Aí, de olhos fechados, pense quem são as pessoas que estão ao seu redor. Quem é sua família? Quem é seu marido, sua esposa? Pense nesses rostos. Talvez seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha. As pessoas que estão perto de você ou que moram com você. Pense nos seus afazeres diários. Você levanta de manhã, normalmente você tem uma rotina. O que você faz? O que está envolvido nisso? Talvez você trabalhe fora. Como é o seu trabalho? Pense no local onde você trabalha. Pense nas coisas que você faz no seu trabalho. Se você trabalha sozinho, pense nas coisas que você tem que fazer, nos contatos com que você tem normalmente. Se você trabalha com outras pessoas, quem são as pessoas que dão ordens em você? Quem são as pessoas em quem você dá ordem? Pense nos seus estudos para aqueles que estudam. Quem são seus professores, seus colegas? Pense nas coisas que você sabe fazer bem. Você provavelmente deve saber fazer alguma coisa muito bem. Talvez algo que te dê prazer. O que é que você faz bem?
Pense nas coisas que você tem. Pense no lugar onde você mora. Pense talvez no carro que você tem, ou na moto, ou na bicicleta, ou nos sapatos que te levam para algum lugar. Se você for criança, pense nos brinquedos que você tem. E uma última pergunta. A quem pertence tudo isso? A quem pertence tudo isso? Pode abrir os olhos. Talvez tenha passado um filminho aí na sua cabeça de várias coisas que fazem parte do seu dia a dia. E provavelmente você deve ter respondido essa última pergunta: a quem pertence sua vida? De algumas formas diferentes. Vamos olhar para o texto e depois a gente volta a essa pergunta. Primeiro livro de Crônicas 29, a partir do versículo 10. Capítulo 29, versículo 10. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos, como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar um templo ao teu santo nome vem da tua mão, e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que te agradas da sinceridade. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas, e acabo de ver com alegria que o teu povo aqui reunido te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abrão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos. Firma o coração deles em ti. E ao meu filho Salomão, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio, para o qual fiz todos estes preparativos. Vamos orar novamente? Senhor nosso Deus, nós louvamos ao Senhor. Louvamos a Ti pela Tua palavra e queremos clamar para que o Teu Santo Espírito fale a cada um dos corações, que eles não venham ouvir a minha voz aqui, mas possam ouvir a voz do Senhor, por meio da Tua palavra lida e pregada. E que em tudo, o Senhor, somente o Senhor, seja glorificado. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Antes de adentrarmos especificamente no texto, é importante a gente entender um pouquinho o contexto do livro de Crônicas. Originalmente, o livro de Crônicas, ele foi escrito como um único livro. Aí você olha na sua Bíblia, você tem primeiro livro de Crônicas e segundo livro de Crônicas, certo? Mas originalmente, na Bíblia hebraica, era um livro só. Mais tarde é que foi dividido em duas partes esse livro. E quem já leu o Antigo Testamento inteiro sabe que Crônicas vem logo depois dos livros de Samuel e dos 2 livros de Reis. E se você ler nessa sequência, Samuel, Samuel, Reis, Reis e depois Crônicas, a sensação que dá é que esses 2 livros parecem apenas, os livros de Crônicas, parecem apenas repetir aquilo que Samuel e Reis já haviam falado antes. E essa percepção acontece porque a ordem que nós temos, a ordem dos livros que nós temos na nossa Bíblia é diferente da forma com que ela foi escrita no original pelos judeus. Nas escrituras judaicas, Crônicas é o último livro.
e ele foi escrito depois do retorno dos remanescentes de Judá, quando eles voltam do exílio da Babilônia. Vamos falar um pouquinho de história de Israel. Você deve se lembrar que o povo de Israel pede a Deus um rei. Eles falam que eles querem ser como as outras nações que têm um rei, e eles escolhem Saul. Saul acaba sendo reprovado por Deus, ele sai do trono. Deus levanta então Davi, que é o primeiro a reinar debaixo da escolha de Deus, e depois de Davi vem Salomão. Durante os reinados de Davi e Salomão, Israel expande seu território e se consolida como nação. E a nação de Israel experimenta dias de prosperidade e de êxito sobre os seus inimigos. Só que depois do reinado de Salomão, o reino se divide em dois. Um é o reino de Israel, que vai ficar ao norte, cujos reis maus se entregam à idolatria e à imoralidade, e depois, por fim, eles acabam sendo derrotados pelos assírios. E o outro é o reino de Judá, que fica mais ao sul, que apesar de ter tido alguns reis que faziam aquilo que era reto perante Deus, o reino do sul também se distancia do Senhor, e mais ou menos 100 anos depois que o reino do norte cai, o reino do sul também cai, sendo conquistado pelo império da Babilônia. Jerusalém é sitiada, os muros são derrubados, o templo de Salomão é destruído e o povo é levado para a Babilônia. 70 anos depois, o povo sai do cativeiro, volta para Jerusalém. A gente vê isso nos livros de Esdras e Neemias, onde nós lemos sobre a reconstrução do templo e dos muros em Jerusalém. E é mais ou menos nesse período que o livro de Crônicas foi escrito. Então, depois que o pessoal volta da Babilônia, o templo é reconstruído e os muros de Jerusalém são levantados, o povo escreve, o autor de Crônicas escreve o livro de Crônicas. E aí você pergunta, tá, mas por que eu tenho que saber isso? Isso é importante porque vai nos ajudar a entender que, apesar de Crônicas repetir algumas coisas que estão no livro de Reis e Samuel, ele foi escrita em uma época diferente, com um propósito diferente. E qual era esse propósito? O autor de Crônicas, ele olha para o passado, para aquilo que Israel era, para escrever uma mensagem para esse povo que tinha vindo da Babilônia, uma mensagem de esperança para o futuro. Isso também é importante saber, porque muitas coisas negativas sobre o povo de Israel que aparecem em Reis, em Samuel, em Reis, acaba não aparecendo em Crônicas. Por exemplo, a história de Davi sendo perseguida por Saul. Então, isso aparece lá atrás, não aparece em Crônicas. Ou o adultério de Davi com Batseba, não, aparece lá atrás, mas não aparece em Crônicas. Então, se a ideia é trazer uma mensagem de esperança para o povo que estava reconstruindo Jerusalém, reconstruindo o templo e os muros, Crônicas vai destacar aquilo que é positivo, para trazer encorajamento, alegria para os seus leitores originais. O texto que a gente leu aqui, de 1 Crônicas, ele está no final dessa primeira parte, da divisão que nós temos, e o autor, ele retrata tudo aquilo que havia sido levantado de recursos para a construção do templo de Salomão. Davi, nesse relato, ele está no final de sua vida, no final do seu reinado, e antes de passar o bastão para Salomão, que é seu filho, ele levanta recursos para o templo, para a construção do templo. E em seguida, ele ora ao Senhor, foi o texto que nós lemos aqui. Eu vou expor essa oração de Davi em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos ver como Davi louva ao Senhor. Na segunda, como Davi reconhece que tudo vem do Senhor. E por fim, nós veremos como Davi intercede pelo povo e intercede por Salomão, seu filho. Volte seu olhar novamente para o texto. 1 Crônicas 29, 10. Vamos ler novamente esse versículo. Versículo 10. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação. E a primeira pergunta que nós temos que fazer aqui é: por que ele está louvando a Deus? Ele está louvando a Deus por causa de quê? Se você voltar nos versículos anteriores, você vai ver dos versículos de 1 a 5, que Davi, ele entende que Salomão iria ser aquele que construiria o templo. Então não era Davi que ia construir o templo, era Salomão que ia construir o templo, e Davi se adianta e levanta recursos. Então ele consegue ajuntar recursos para a construção do templo, e ele mesmo faz uma enorme doação
para construir o templo, versículos de 1 a 5. E no final do versículo 5, ele fala diante da congregação: quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? Davi ele faz um enorme desafio. Olhem para o que eu fiz. É como se Davi estivesse falando. Olha o tanto de coisas que eu consegui ajuntar aqui. Olha as coisas que eu mesmo dei. Se você ler aí de 1 a 5, você vai poder ver quantas toneladas e toneladas de ouro e de prata e de pedras e de mármore ele tinha levantado. E aí ele desafia a congregação: quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? E dos versículos 6 a 9, temos a resposta da congregação. Então, diante do apelo de Davi, a congregação faz o quê? Oferta com generosidade. Então, além de tudo aquilo que Davi tinha feito, o povo também faz uma grande oferta de toneladas e toneladas de ouro, bronze e prata. E aí no versículo 9 diz assim: o povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro fizeram ofertas voluntárias ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou, com grande júbilo. E aí Davi ora. Vamos ler novamente a primeira parte da oração de Davi. Nessa primeira parte da oração dele, ele louva ao Senhor, e essa parte é uma declaração de exaltação, é uma exaltação, uma declaração de louvor ao nosso Deus. Olha o que ele diz, versículo 10. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Amém. Perceba que o foco da oração de Davi aqui está totalmente em Deus. E Davi é o rei de Israel. Então, o rei de Israel, naquele momento, diante da congregação, reconhece que a grandeza e a majestade pertencem não a ele mesmo, que é o rei, mas a Deus. Imagine o impacto que esse texto teria para os leitores originais. Como eu falei antes, você tem que lembrar que quando Crônicas foi escrito, o povo tinha saído do exílio, eles tinham ficado 70 anos longe da terra deles, longe de Jerusalém, que era o lugar onde eles se reuniam no templo para adorar o Senhor. E aí eles voltam e têm que reconstruir o templo, os muros da cidade, e tentar de alguma forma voltar àquilo que eles imaginavam que seria o dia a dia da vida deles. Como seria a vida comum que eles tinham ali naquele lugar antes de serem levados para a Babilônia? E aí uma pergunta: onde será que Deus estava em meio a tudo isso? Será que nesses 70 anos em que eles ficaram longe, será que Deus tinha se esquecido deles? Por que Deus permitiu tudo isso? E aí, em meio a essas dúvidas, os leitores originais do livro de Crônicas têm contato com esse texto que acabamos de ler, e a oração de Davi, e aí eles podem lembrar que Deus, eles podem se lembrar quem Deus era, quem Deus é e quem Deus sempre será. Diante de tudo que eles haviam passado no exílio, longe da sua terra, da sua vida, do lugar de onde eles cresceram, eles precisavam se lembrar de que Deus permanecia o mesmo, como Davi ora. Deus é o Senhor de Israel. A Ele pertence o poder, a honra, a vitória, a majestade. Dele é tudo o que há nos céus e na terra. Riquezas e glórias vêm do Senhor, e Ele domina sobre tudo e sobre todos. Uau! Que encorajamento! Mas se isso era um encorajamento para eles, para o povo de Israel naquela época, e para nós hoje, o que esse texto tem a ver conosco? Ora, exatamente a mesma coisa. Esse texto nos lembra que o mesmo Deus a quem Davi servia é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo sempre. Deus, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. E assim como Davi, por esse motivo nós devemos
louvá-lo. Na prática, isso significa que Deus continua agindo na história e continua trabalhando para cumprir os seus propósitos divinos. E se nós somos bem honestos, todos nós podemos olhar para trás e ver o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Vou dar alguns exemplos. Assim como o povo de Israel estava vivendo dias difíceis naquele período de sua história, talvez você também esteja vivendo dias assim hoje. Talvez você olhe para as circunstâncias do presente e pense que lá atrás as coisas eram mais fáceis e que agora as coisas são difíceis. E de fato, elas podem ser difíceis agora. De fato, você pode estar passando dias difíceis agora. Mas da mesma forma que os judeus daquela época, você pode olhar para trás e relembrar tudo aquilo que Deus fez por você. E isso pode trazer conforto, consolo e encorajamento. Você consegue olhar para trás e se lembrar daquilo que Deus já fez? Você consegue se lembrar de algumas respostas de oração que Deus deu para você, daquilo que você pediu a Ele? Talvez você esteja passando dias difíceis no seu trabalho. Todos nós passamos. Mas lembra quando você orou pedindo para Deus abrir portas de emprego? E Ele respondeu. E você se alegrou com isso e louvou o Senhor. Louve novamente ao Senhor. Ele continua, o mesmo Pai que cuida de seus filhos. Versículo 10. Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Talvez você esteja abatido por causa da notícia de uma doença em sua família, ou alguma questão de saúde com alguém próximo, talvez com você. Ou talvez ainda a perda de alguém, algum parente, alguém querido. Como eu vou lidar com tudo isso? Como eu vou superar a dor? Talvez a tristeza, a preocupação. Olha o versículo 12. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Deus continua tendo todo o poder em suas mãos, irmãos. Ele continua dominando sobre tudo. Eu poderia mencionar aqui diversas outras situações, mas os irmãos já entenderam a ideia. Deus continua o mesmo. Por isso nossa oração de louvor e de confiança deve ser a mesma de Davi. Versículo 13. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Outro ponto que a gente pode considerar desse primeiro trecho da oração de Davi é entender que tudo vem de Deus. Davi menciona isso, ele começa a mencionar isso no versículo 12, ele diz assim, verso 12, riquezas e glória vêm de ti. Lembra que eles tinham acabado de levantar uma enorme oferta para o Senhor, toneladas e toneladas de ouro, prata, bronze, pedras preciosas, mármore. Mas Davi ora a Deus e diz que riquezas e glória vêm de ti. Esse reconhecimento de que Deus é o provedor de todas as coisas é o que Davi faz na segunda parte da oração. Leia comigo novamente, versos 14 a 17. Davi diz assim: porque quem sou eu? E quem é meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar um templo ao teu santo nome, vem da tua mão, e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que te agradas da sinceridade. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas e acabo de ver com alegria que o teu povo aqui reunido te faz ofertas voluntariamente. Nessa segunda parte da oração aqui, Davi então reconhece que tudo vem de Deus. Ele poderia se orgulhar do ouro e da prata que foram levantados por ele e pelo povo, mas ele reconhece que isso não é mérito dele, é mérito de Deus. Versículo 14, porque quem sou eu?
E quem é meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. De alguma forma, Davi tem a consciência de que por suas próprias forças, nenhum daqueles recursos teriam sido levantados. E sabe como é que funciona na prática essa coisa? Nós damos o que vem das tuas mãos. Esse é um versículo tanto quanto curioso. Nós damos o que vem das tuas mãos. Provavelmente você que é pai, mãe, vô, vó, já teve em algum momento um filho ou filha, ou neto ou neta, pedindo um dinheiro, às vezes por meio de sua própria esposa ou do seu marido, enfim, para comprar um presente para o papai, para a mamãe, ou para o vovô ou para a vovó. Então você que tem filho sabe como é que isso funciona. Você dá o dinheiro para a criança, ou para o intermediário, às vezes a criança não quer falar com você, às vezes dá o dinheiro para seu marido, sua esposa, enfim, para alguém, e o dinheiro chega até a criança, e a criança vai lá e escolhe o presente que vai ser dado. Não é assim? Às vezes a irmã Antônia está falando, é assim mesmo. Com o neto é um pouquinho pior, o bolso fica um pouco mais solto. Às vezes, nem aquilo que você queria. E a criança vai lá, compra o presente e dá esse presente para você. E qual que é a sua reação diante disso? Você faz cara feia? Que coisa horrível. Não. Você faz aquela cara de espanto. Uau, um presente, eu não estava imaginando. Eu acho que você sabe. Aquela cara de surpresa, você abre o presente, você se alegra com a criança, e a criança se alegra em ver sua reação. A gente sabe aqui na prática que foi você mesmo que comprou o presente, foi você que deu o dinheiro. A criança não tem mérito nenhum, certo? A não ser de ir lá escolher. Mas por que você faz isso, mesmo assim? Eu suponho, pelo menos é assim comigo, que é pela alegria de ver a criança, de ver a dedicação da criança, ir lá, escolher o presente. Talvez a criança pensando em como que eu vou agradar o papai, ou a mamãe, ou o vovô, a vovó. Às vezes é um presente simples, em querer fazer o melhor com aquilo que ela recebeu. Voltando para o nosso texto, quando Davi e o povo dão todas aquelas ofertas, eles são como essa criança que recebeu algo do pai e que está dando de volta. A diferença é que Davi tem maturidade para reconhecer isso. Ele diz assim, no versículo 16: Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para edificar um templo ao teu santo nome, vem da tua mão, e é toda tua. É o pai que dá o dinheiro na mão da criança, espera a criança comprar. Deus não precisa de nada disso, mas Ele faz. E Ele espera que você traga o presente de volta. Reconhecer que tudo vem de Deus nos ajuda a entender quem Deus é e quem nós somos. E Davi fala sobre isso no versículo 15. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos, como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra e não temos permanência. Em outras palavras, o que Davi está tentando dizer aqui, quando diz que nós somos estrangeiros diante de ti, é que a nossa vida, ela passa. Nós somos como sombra. Já viu sombra? Se você apagar a luz, a sombra vai embora. Se você entrar atrás de uma sombra maior, ela desaparece. Nós somos isso. Diante de um Deus eterno, imutável, grandioso, nós não somos nada. E quais as implicações disso? Como esse texto se aplica a nós hoje? O que isso tem a ver conosco? Ora, se tudo vem de Deus, nós não somos nada a não ser mordomos ou administradores daquilo que Ele colocou em nossas mãos. O mérito não é nosso. Nesse sentido, é errado pensarmos que se temos alguma coisa, é mérito nosso, por nossos próprios esforços. Não, não. Se Deus confiou algo em nossas mãos, nós temos a responsabilidade de administrar tudo isso muito bem. Somos meros administradores daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Lembra o exercício que a gente fez no começo? As coisas que você pensou na sua vida, o lugar onde você mora, as coisas que você faz, as pessoas que estão ao seu redor, nada disso é seu. Deixa eu perguntar, como é que você e eu temos administrado os recursos que Deus tem colocado em nossas mãos? Será que você tem entendido que tudo, de fato, vem de Deus? Se sim, como você tem gerenciado isso? Como você tem gerenciado aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Como é que você tem usado isso
para a expansão do reino. Se você não entende que tudo vem de Deus, será que você tem enganado a si mesmo, pensando que o mérito é seu? Diante da necessidade de levantar recursos para a construção do templo, Davi e o povo ofertam com generosidade para a obra. E eles fizeram isso porque eles tinham cuidado bem dos recursos que Deus havia dado. Como é que você tem cuidado daquilo que Deus tem confiado a você? Como tem sido sua vida financeira nesse sentido? Você tem ofertado ao Senhor com generosidade, como fez Davi e o povo? Deixa eu tocar um pouquinho mais embaixo. Você tem sido fiel na entrega de dízimos e ofertas? Você tem usado os recursos que Deus deu a você para abençoar outros irmãos em necessidade? Como é que você tem contribuído financeiramente para o avanço do reino? Você tem contribuído financeiramente para o avanço do reino? O que é que Deus tem colocado nas suas mãos? Verso 14. Porque quem sou eu? E quem é meu povo? Para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas. Porque tudo vem de ti. E nós só damos o que vem das tuas mãos. Depois de orar a Deus, Davi se volta a falar para toda a congregação. Lê comigo os versos 20 a 22, a primeira parte do versículo 22. 1 Crônicas 29, verso 20. Então, Davi disse a toda a congregação: agora, louvem o Senhor seu Deus. Então toda a congregação louvou o Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram diante do rei. No dia seguinte, olha o que eles fizeram no dia seguinte. Lembra que eles tinham levantado uma mega oferta. Olha o que eles tinham feito no dia seguinte. Fizeram no dia seguinte. Trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhe ofereceram holocaustos de 1.000 bezerros, 1.000 carneiros, 1.000 cordeiros com as suas libações. Sacrifícios em abundância por todo Israel. Comeram e beberam naquele dia diante do Senhor, com grande alegria. Que festa! Davi e o povo ofertam ao Senhor com generosidade e de coração íntegro. Depois Davi ora a Deus, reconhecendo que dele vêm todas as coisas. O povo como um todo adora ao Senhor como reverência. E no dia seguinte, eles fazem sacrifícios em grande quantidade por todo Israel. Todos comem, bebem e se divertem com grande alegria. E aqui podemos pensar o motivo da alegria deles. Eu arriscaria dizer que essa alegria é porque cada coisa estava no seu devido lugar. Davi, o rei, apesar de sua posição de liderança, reconhece que a glória pertence a Deus e que tudo provém de Deus. O povo estava envolvido na obra. O povo não estava à parte disso, ele estava envolvido, ofertando com generosidade, de coração íntegro. Eles não estavam procurando os seus próprios interesses, mas a glória de Deus, o Senhor deles. E Deus? Deus está no lugar de destaque, cuidando do seu povo, dando provisão para o seu povo e sendo reconhecido por seu povo. Isso deve nos encorajar também a colocar cada coisa no seu devido lugar. Nós devemos saber quem Deus é e qual deve ser o seu lugar. E nós devemos saber quem nós somos e qual é o nosso lugar. E qual deve ser a nossa atitude diante de Deus. Resumindo então esse texto, nós podemos pensar que a grande ideia é a seguinte: nós devemos nos dedicar à obra do Senhor, ofertando de forma grandiosa, voluntária e alegre, porque amamos a Deus e reconhecemos que tudo vem dele. Vou falar novamente. Devemos nos dedicar à obra do Senhor, ofertando de forma grandiosa, voluntária e alegre, porque amamos a Deus e reconhecemos que tudo vem dele. Absolutamente tudo. Bom, e se você está de fato prestando atenção em tudo que eu estou falando, eu falei no começo que a oração de Davi podia ser dividida em 3 partes. Então, na primeira, Davi louva a Deus. Na segunda, ele reconhece que tudo vem de Deus. Ficou faltando uma parte. Leia comigo novamente os versos 18 e 19. 18 e 19. Senhor, Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos. Firma o coração deles em ti. E ao meu filho Salomão, dá coração íntegro,
para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio, para o qual fiz todos estes preparativos. Nessa última parte de sua oração, Davi intercede pelo povo e intercede por Salomão, seu filho. Primeiro ele pede para o Senhor, para que o Senhor conservasse no coração do povo a disposição em servir, com generosidade e com atitude correta. Davi pede para que o coração dele esteja firmado, do povo esteja firmado no Senhor. E ele também pede a Deus por seu filho Salomão. Salomão estava prestes a assumir o reinado, então Davi pede a Deus para que Salomão tivesse o coração íntegro, tanto para construir o templo, mas mais importante do que isso, para que Salomão guardasse os testemunhos e os estatutos do Senhor. E o que isso tem a ver com tudo que estava acontecendo ali, com aquelas ofertas e louvor e os sacrifícios depois? Ora, tem tudo a ver. O que Davi estava pedindo a Deus é para que Deus conservasse em retidão o coração tanto do povo quanto do rei, que viria a ser rei. Eles estavam em dias de festa, em dias de alegria, o povo seguindo a Deus, observando o exemplo de Davi, o rei estabelecido por Deus, o rei que ofertava com generosidade, com retidão de coração. Em breve, Davi passaria o bastão, Salomão assumiria o trono e construiria o templo. Mas haveria o risco, e sempre há um risco, de o rei se corromper e de se desviar do Senhor. E do povo, seguindo o exemplo do rei, fazer exatamente a mesma coisa. Por isso Davi intercede pelo povo e por Salomão. E, ironicamente, o que acontece é exatamente aquilo que Davi ora para que não acontecesse. Salomão constrói o templo, ok, mas ele não guarda o seu coração. Por conta de suas várias esposas e concubinas, ele acaba tendo o coração dele pervertido. E ele acaba oferecendo sacrifícios a deuses estranhos. Salomão começa a praticar idolatria. E por conta da infidelidade de Salomão ao Senhor, o povo também é levado a fazer a mesma coisa. O povo se desvia do Senhor. E depois do reinado de Salomão, o reino é dividido em dois, como eu falei antes. Olhando para um contexto maior, qual a lição prática para as nossas vidas a partir de Crônicas? E especificamente, qual a lição prática desse texto que nós lemos? Lembra que Crônicas, mais uma vez, ele foi escrito para o povo que havia retornado da Babilônia. Então o objetivo desse livro é relembrar os judeus de que Deus continuava cuidando de seu povo. Deus não estava longe, Deus não estava inerte, Ele não havia se esquecido do seu povo, Ele estava presente. E os relatos de Crônicas, que pelo menos nos parecem repetitivos, eles deveriam reanimar o povo a amar a Deus e amar as coisas de Deus. Em última instância, Crônicas foi escrito para que os judeus pudessem se lembrar de que Deus continuava trabalhando na história para redimir o seu povo. E para nós hoje, o que Crônicas tem a ver? Bom, Crônicas nos faz olhar para o passado, não para que a gente fique no passado, mas para que a gente veja o que Deus fez no passado, como Deus agiu poderosamente, e que a gente lembre que Deus continua agindo. É Ele que vai agir assim no futuro também. E de alguma forma, em determinado momento de nossas vidas, nós estávamos longe de Deus, longe da presença de Deus, não porque Ele não quisesse estar perto de nós, mas porque os nossos pecados faziam separação entre nós e Deus. Fazendo uma analogia, nós também estivemos um dia na Babilônia, vivendo não em fidelidade ao Senhor, como o jovem Daniel. Lembra de Daniel? Era da época que ele estava na Babilônia. Não como Daniel, que não se contaminou com as finas iguarias do rei, mas vivendo dos prazeres que a Babilônia, ou o mundo, nos dava. Nós estávamos lá. E um dia nós ouvimos a mensagem do Evangelho, fomos resgatados por Jesus, comprados pelo precioso sangue de Cristo, derramado na cruz. E aí você pergunta, tá, mas o que isso tem a ver com 1 Crônicas 29? Como o fato de eu ser salvo se relaciona com todas essas ofertas que Davi e o povo levantaram para a construção do templo e com a oração de Davi? O que isso tem a ver com a minha conversão? Bom, se você olhar em João, não precisa abrir, mas se você olhar mais tarde em João, capítulo 2, a partir do verso 19, Jesus diz aos judeus, destruam este templo, está falando do templo que estava lá, destruam esse templo e eu levantarei em 3 dias. Perdão, ele estava falando dele mesmo. Os judeus responderam, este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-los em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Então Jesus, diante do templo,
fala que este templo, o corpo dele, ia ser destruído, mas levantado em 3 dias. E os judeus achavam que ele estava falando do prédio, e Jesus falando de si mesmo. O que Jesus estava falando é que ele morreria e ressuscitaria ao 3º dia. E para falar do sacrifício na cruz, ele usa essa ilustração do templo. Se o templo servia, no Antigo Testamento, para representar a glória de Deus entre os homens, Jesus era o templo perfeito, porque ele não era apenas uma representação de Deus, como o templo, mas a própria imagem do Deus invisível. E Jesus, sendo Deus, abre mão de toda a sua glória, e aqui é a parte mais importante, e é Ele quem faz a oferta, é Ele quem dá a sua vida por nós. É Jesus, o templo vivo e perfeito, quem se oferece para nos resgatar. Nesse sentido, ao invés de nós termos que levantar grandiosas ofertas para podermos estar perto de Deus, para construir um templo que represente de alguma forma a glória de Deus, foi Jesus que fez uma grandiosa oferta por nós. Foi Ele que pagou o preço definitivo para que tivéssemos acesso à glória de Deus. Mesmo que nós conseguíssemos levantar todo aquele ouro, toda aquela prata, para que de alguma forma a gente pudesse estar perto de Deus, isso seria inútil por causa do nosso pecado. Era preciso então que alguém pagasse o preço por nós. E foi exatamente isso que Jesus fez. Enquanto o povo de Israel naquela época se alegra com a possibilidade de construir um templo, para que de alguma forma eles estivessem um pouquinho mais perto de Deus, nós temos acesso direto a Deus por meio de Jesus, o Verbo eterno que habitou, que tabernaculou entre nós. Isso deve produzir em nós alegria muito maior do que aquela que lemos no texto, porque Deus, por meio do seu Espírito, não se manifesta hoje no templo, mas habita na vida de todos aqueles que já foram reconciliados por meio de Jesus. Então todo o investimento de Israel e de Davi na construção do templo, no local de habitação de Deus, onde eles se encontrariam para falar com Deus e fazer sacrifícios a Ele, também, como resposta, deve nos levar a investir no templo do Senhor hoje. E onde é o templo do Senhor? Onde Deus habita? É nesse prédio aqui? Não. Ele habita no coração, o Espírito Santo de Deus habita no coração do seu povo, que é a própria igreja. Na Nova Aliança, o maior objeto de atenção não é a construção, é o seu povo. E isso nos leva a outra implicação. Se a gente voltar lá em 1 Crônicas 29, 5, a pergunta de Davi ao povo: quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? Para nós, essa pergunta assume um âmbito muito maior, porque Jesus, Ele já deu a sua vida para nos resgatar. E o que é que nós devemos dar a Ele? O que é que nós devemos dar a Ele? Tudo, a nossa vida, os nossos bens, tudo é dele. Na verdade, quando nos convertemos ao Senhor, nós já fomos comprados por Ele. Não é uma questão de quero ou não dar minha vida a Ele, nós já fomos comprados, nós já não pertencemos mais a nós mesmos. Você sabia disso? Você sabia que você não pertence mais a você? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, diz assim: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, diz o texto. Meus irmãos, porque fomos comprados pelo sangue de Cristo, vertido na cruz, e porque nosso corpo e nosso espírito pertencem a Deus, nós temos que entender que tudo o que somos, ou tudo o que temos, pertence a Deus. Nossa vida pertence a Deus, nossos bens pertencem a Deus, o nosso casamento, os nossos filhos, o nosso trabalho, os nossos estudos, o nosso tempo, o nosso salário, tudo pertence a Deus. E voltando à pergunta que eu fiz lá no começo, será que de fato tudo em minha vida pertence a Deus? Será que Deus é de fato o dono de todas as coisas em minha vida? Ou será que eu digo que tudo pertence a Deus? Porque, né, pega bem na igreja, então eu vou falar que tudo pertence a Deus. Mas na prática a história é outra. Vou fazer algumas perguntas incômodas. Deus me incomodou com elas também.
Se tudo é de Deus, mais uma vez, como você tem administrado os recursos financeiros que Deus colocou em suas mãos? Você tem sido generoso em suas ofertas? Se tudo é de Deus, você tem sido sábio ao administrar o salário do seu trabalho? Que não é seu. Na verdade, a gente não se incomoda com o fato de que o governo vem e tira abocanha um pedaço do nosso salário antes da gente pôr a mão nele, e a gente acha que todo o resto é nosso. Será? Ou será que você tem feito dívidas desnecessárias com aquilo que você sabe que é passageiro? E por causa disso você tem negligenciado a obra do Senhor. Eu não estou falando que você não pode adquirir bens, e o que eu vou falar aqui não é, de alguma forma, uma repreensão sobre aquilo que você faz com o seu dinheiro. Isso é entre você e Deus. Mas será que às vezes você não deixa de contribuir para a expansão do reino? Porque você tem negligenciado as coisas que Deus tem colocado na sua mão? Sendo específico, conversa com Deus aí no seu coração. Quando foi a última vez que você fez uma oferta sacrificial para uma missão, ou para um pastor, ou para um missionário no campo, ou para um seminarista? E oferta sacrificial não é aquilo que sobra. Eu estou falando de abrir mão de um desejo seu, de um sonho, de uma vontade, para abençoar alguém. Quando foi a última vez que você fez isso? Responda para Deus. Mas eu não posso ofertar porque eu estou pagando as dívidas que eu fiz. Eu tenho que comprar esse celular novo de R$6.000. Eu tive que dividir isso em 50 prestações. Eu tenho dívidas. Será que você precisa de um celular de R$6.000? Será mesmo? Mas eu preciso desse tênis novo de marca que custa R$2.000. Olha, com R$500 você compra 4 tênis que vão te levar para o mesmo lugar que o tênis de R$2.000. Com R$100 você compra 20. Você usa um por mês e ainda doa 8. E você chega nos mesmos lugares. Mas eu preciso de uma TV de 150 polegadas. Porque a de 120 ela já é pequena demais. Nem cabe na sala, mas eu preciso. E aí, por isso eu não posso ofertar. Como você tem administrado aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Se tudo é de Deus, como você tem usado o tempo que Deus colocou em suas mãos? Como você tem útil para a edificação do templo do Senhor? E lembra que templo não é este prédio. Templo são as pessoas. Na nova aliança, o maior objeto de atenção a Deus é o seu povo. Como você tem sido útil no serviço ao povo de Deus? Você tem se envolvido no trabalho? Como você tem usado os seus dons e talentos, que também vêm de Deus, para servir no corpo local? Para que o corpo seja edificado e o nome do Senhor seja engrandecido. Você tem separado tempo para investir em vidas? Em quem você tem investido? Você faz discípulos? Você tem ensinado outros a amarem a Jesus? Você tem sido generoso na forma de servir? Você está disposto a honrar Deus trabalhando nas necessidades locais? Ou você só se envolve quando algo for do seu agrado? Isso eu não gosto de fazer. Isso é muito incômodo. Mas precisa. Não. Melhor não. Se der tempo eu faço. Lucas 12:20 diz assim: louco, essa noite pedirão a sua alma, e o que você tem preparado? Para quem será? Talvez você fale que você não tem tempo para se envolver na obra, porque você precisa trabalhar mais, você precisa de mais um contrato, mais um emprego, mais um projeto, para pagar a dívida do celular de R$6.000 e da TV de 150 polegadas. Será que não dá para fazer ajustes na sua rotina e diminuir um pouquinho o trabalho e servir um pouco mais? Se tudo é de Deus, como que você tem usado aquilo que Deus te deu? Lembra que você ora pedindo coisas a Deus, eu imagino. Como você tem usado as coisas que Deus te deu para abençoar outros? Você tem sido hospitaleiro? Você tem aberto a sua casa para receber irmãos? Para ter tempo de comunhão? Mas eu não quero que ninguém entre na minha casa porque vai bagunçar. Será que tudo é de Deus mesmo? Se você tem carro, você tem abençoado outros dando carona? Será que você ajuda a levar alguém, talvez um irmão da igreja,
a uma consulta no mercado, a uma consulta médica, ou fazer compras. Nós temos irmãos na igreja que andam a pé. Você já serviu eles assim? Como você tem usado o conhecimento que Deus te deu para que o Senhor seja glorificado? Você sabia que tem coisas que só você sabe fazer? Sabia? Tem coisas que Deus ensinou você a fazer. Outras pessoas não sabem fazer. Você tem usado isso para servir a Deus? Resumindo, se tudo é de Deus, será que você tem sido bom mordomo? Será que você tem sido um bom administrador, um bom gerente daquilo que Deus tem confiado a você? Se a sua resposta for não, meu irmão, minha irmã, se arrepende e faz o que você sabe que deve ser feito. Não questiona Deus. Faz. E se de alguma forma você tem observado todas essas coisas e colocou um checklist, eu faço. Parabéns. Mas não esquece do verso 18, que é a oração de Davi pelo povo, serve para você, serve para mim. Senhor, conserva para sempre no coração do teu povo e de cada um de nós aqui essas disposições e pensamentos. Firma o coração deles em ti. Que o reconhecimento seja que tudo vem de Deus, não há mérito em nós. Nós só damos aquilo que vem das mãos dele. Para terminar, eu queria orar a partir das próprias palavras de Davi nessa oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Tu és bendito, Senhor. Nós reconhecemos que Teu é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque Teu é tudo o que há nos céus e na terra. Senhor, nós Te louvamos porque Teu é o reino e o Senhor se exalta como chefe sobre todos, sobre nós também. Nós reconhecemos, Senhor, que riquezas e glórias vêm de Ti. Reconhecemos que na Tua mão há força, poder e com o Senhor está o engrandecer. É o Senhor quem engrandece, é o Senhor quem dá força. Por isso nós Te damos graças e louvamos o Teu glorioso nome. Porque quem somos nós, Senhor? Quem somos nós aqui na imagem? Nós não somos nada para dar absolutamente nada ao Senhor, porque reconhecemos que tudo vem de Ti e nós só damos o que vem das Tuas mãos. Senhor, nós sabemos também que o Senhor prova os corações e que o Senhor se agrada da sinceridade. Então que o Senhor incomode o coração de cada um aqui a ser sincero, a ser verdadeiro, a se abrir diante do Senhor e reconhecer os pontos onde talvez estejamos sendo falhos. Nos ajuda a corrigir a rota da nossa vida, Deus. Não para que nós nos engrandeçamos e enchamos o nosso coração de soberba, achando que somos alguma coisa, não. Que nós venhamos a reconhecer que tudo vem de Ti e nós só damos aquilo que vem das Tuas mãos. Conserva, ó Deus, no coração do Teu povo a disposição de servir. Firma o coração de cada um dos meus irmãos aqui, e o meu também, na verdade da Tua palavra, e no reconhecimento de que não somos nada, e de que o Senhor é tudo em todos. Louvamos a Ti. Amém. Nós vamos ouvir uma música agora. Vanessa vai nos dirigir em louvor ao Senhor. E enquanto ela canta, o texto, a letra desse texto que acabamos de ler, faça dela a sua oração. Que você reconheça que tudo vem do Senhor.